estudante de geometria analítica, quando nós falamos em cônicas, nós estamos falando de um conjunto de curvas, que são ao mesmo tempo planas, mas que também moram na superfície de um cone. É isso mesmo. Uma cônica é o resultado da interseção de um plano com um cone. Hoje, eu vou dar uma noção intuitiva, geométrica de todas as cônicas, da parábola, da elipse e da hipérbole. E depois, eu vou fazer um estudo pormenorizado das elipses com centro na origem e cujos focos pertencem aos eixos coordenados. Um estudo mais geral de elipse pode ser feito posteriormente. Ao mesmo tempo, nós vamos fazer um estudo aqui a respeito das circunferências centradas em qualquer ponto e com raio arbitrário. Bom estudo a você. Vamos adiante, então. Muito bem, pessoal. Em geometria analítica, a palavra cônicas está relacionada a um conjunto de curvas especiais que recebem este nome. Neste vídeo, passo então uma noção intuitiva do que sejam essas cônicas. Já vamos aproveitar para fazer um estudo a respeito das elipses. E aqui eu coloco também circunferência junto com elipse, uma vez que circunferência é um caso particular de elipse, portanto, se enquadra no estudo de elipses. Primeira coisa a ser observada aqui neste momento é que as cônicas estão relacionadas ao cone circular reto. Nós sabemos que, em geral, um cone ele não precisa ser circular e nem reto. No entanto, neste contexto, nós vamos usar este cone especial. Ele é circular e, além disso, ele é reto. Quando nós falamos de cone, eu não estou falando necessariamente dessa figura truncada aqui, dessa figura limitada. Mas cone, ele possui sempre dois ramos, sendo que estes dois ramos se propagam pelo infinito. O que vamos fazer agora é seccionar a superfície do cone com um plano. E dependendo da posição desse plano seccionador, nós podemos gerar uma hipérbole, uma elipse ou uma parábola sobre a superfície do cone. Por exemplo, ela pode assumir o aspecto de uma elipse. E isto ocorre quando o plano seccionador corta o eixo de simetria do cone. E se este plano estiver inclinado em relação ao eixo de simetria, nós temos uma elipse. Se o plano de corte é perpendicular ao eixo de simetria do cone, nós temos uma circunferência. Então, nós podemos dizer que a circunferência é um caso especial de elipse. Então, se nós queremos uma circunferência um pouco menor, eu aproximo o plano de corte do vértice do cone. À medida que eu me afasto do vértice do cone, a circunferência vai aumentando, analogamente à elipse. Eu posso ter elipses maiores ou menores à medida que eu me aproximo ou me afasto do vértice. Já aqui, a curva que nós obtemos é a hipérbole. A hipérbole é formada por dois ramos de curvas. Este ramo superior e este ramo inferior. A hipérbole é sempre esse conjunto com esses dois ramos. Note que o plano de corte aqui, o plano seccionador, ele está posicionado paralelo ao eixo de simetria do cone. Então, quando é assim, nós geramos hipérboles. Atenção, caso particular de hipérbole. Quando o plano seccionador contém o eixo de simetria, nós também temos uma hipérbole, que nós vamos chamar nesse caso de hipérbole degenerada. Esse x que está de frente para nós aqui, é um conjunto de duas retas concorrentes que também é chamada de hipérbole. Já aqui nós temos a parábola, onde o plano seccionador está posicionado paralelo a uma geratriz do cone. Cada vez que eu faço isso, eu obtenho uma parábola, que é essa curva que aparece aqui embaixo. Então, note que parábola ela não é truncada assim, como eu falei para vocês no início. Este ramo do cone se propaga pelo infinito. Portanto, a parábola também se propaga
para o infinito. E nós vimos que as cônicas é um conjunto de curvas planas porque moram na superfície de um plano. Também são chamadas de cônicas porque moram na superfície de um cone, que são a parábola, elipse e a hipérbole. Passamos agora a um estudo mais pormenorizado a respeito das elipses. A elipse é definida a partir de dois pontos que são os seus focos, pontos distintos, F1 e F2, portanto, mantendo-se uma distância entre eles, que aqui estou chamando de 2C. Agora, eu vou considerar uma constante A maior do que o C, tendo-se estes três ingredientes, os dois pontos dados, a constante A fixada, nós podemos definir a elipse como sendo o conjunto de todos os pontos do espaço, tal que essa soma se mantém constante, sendo igual a 2A. Protando-se o conjunto desses pontos planos, nós obtemos esta curva fechada, que é então a elipse de focos F1 e F2. Resumindo, a elipse ela pode ser definida a partir de dois dados. Fixo dois pontos, em seguida eu pego uma constante A maior do que esse C. Então a elipse determinada pelos focos F1 e F2 e esta constante A é o conjunto de todos os pontos P do plano, tal que esta soma de distâncias se mantém constante igual a 2A. Vamos então estudar essa situação particular de elipse. Vamos considerar esses dois pontos, pontos do eixo x do plano cartesiano xy, e A uma constante maior do que C. A solução desse exemplo começa da seguinte maneira. A primeira coisa que eu faço é protar estes pontos, F1 e F2. A visão geométrica nos auxilia. Nós já sabemos que se os focos são esses dois pontos, a elipse vai ter esse aspecto aqui, ó, onde o eixo maior da elipse está contido no eixo x. Olhamos então para cada uma dessas instâncias e as expressamos neste formato. Para obtermos então a equação da elipse, nós precisamos eliminar essas duas raízes aqui. Para isso, a técnica que nós vamos utilizar é levar ao quadrado. Desenvolvendo então os produtos notáveis que aqui aparecem, nós chegamos nesta equação mais longa. Agora então nós vamos simplificar aqui essa equação. X² com x², y² com y², para chegarmos então nesta igualdade. Eu elevo ao quadrado ambos os membros mais uma vez. Nós chegamos nesta equação. E novamente eu vou reagrupar aqui os termos semelhantes, simplificando aqueles que eu puder. Nós chegamos nesta equação. Como A é maior do que C, essa constante que aparece à esquerda dessa igualdade é diferente de zero. Ou seja, eu posso realmente dividir ambos os membros por esta constante. Foi o que eu fiz para chegar aqui nesta equação. Agora, este número que aparece aqui embaixo, A² menos C², é positivo, justamente porque A é maior do que C. Logo, se ele é positivo, eu posso chamar esta constante de B². Nós chegamos finalmente nesta equação aqui, ó. Essa relação de Pitágoras que aparece aqui está representado neste desenho. Observe que esta hipotenusa que aparece aqui, ó, é a distância da origem a este vértice aqui. Então, B é definido dessa forma. Deste modo, nós chegamos então à equação canônica da elipse. Por exemplo, x² sobre 4 mais y² sobre 1 igual a 1. É uma elipse que tem este formato. Note que no nosso desenvolvimento algébrico nós chegamos nesta equação aqui da elipse. Observe que quando C for igual a zero nesta equação, nós teremos justamente uma circunferência, que é uma circunferência centrada na origem de raio
A. Ou seja, nós estamos ajuntando os focos F1 e F2. Quando eu ajunto esses dois focos no centro, eu obtenho a circunferência centrada na origem de raio A. A circunferência centrada neste ponto de raio A tem esta equação. Precisamos conhecer aquilo que nós chamamos de elementos fundamentais da elipse, porque são esses elementos fundamentais que aparecem nos textos de exercícios. Eles são, primeiro, o A1, o A2, B1 e B2, que aparecem aqui na nossa representação gráfica, são pontos chamados de vértices da elipse. Os focos da elipse, F1 e F2. O centro da elipse, neste caso particular, é 0, 0. Mas, em geral, o centro da elipse é dado por F1 mais F2 dividido por 2. Os eixos, que são esses dois segmentos de reta, são chamados eixos da elipse. A1, A2 é o eixo maior, aquele que contém os focos. Além disso, esse triângulozinho que aparece aqui, ó, é este triângulo que me dá o formato da elipse, se ela é mais achatada ou mais arredondada. Esse triângulo, de onde eu tiro a relação de Pitágoras envolvendo as constantes ABC, é chamado também de triângulo fundamental da elipse. Muito bem, a elipse que nós acabamos de estudar é essa daqui, mas também ela pode ter esse aspecto geométrico. Aqui para nós, no nosso estudo, estas duas elipses têm a mesma equação. A diferença é que as constantes A, B, C de uma assumem papéis diferentes em cada contexto. Eu encerro o vídeo com um exemplo bem prático. São dados esses dois focos e é dado que o eixo maior da minha elipse é 12. Então, preciso saber qual é o desenho e qual é a equação canônica dessa elipse. Então, eu começo, em geral, esse tipo de exercício pelo desenho. Ploto logo os focos, que são menos 4 e 4. Dados os dois focos, eu já sei o aspecto geométrico da elipse e já faço o desenho do meu triângulo fundamental, onde esse cateto, então, é a distância da origem até o foco F2. Em seguida, nós sabemos que o eixo maior é 12. Sendo 12, implica que a distância da origem até o B2 é 6, ou seja, a hipotenusa desse triângulo, retângulo, é 6. Logo, este outro cateto é 2 raiz quadrada de 5. Logo, eu tenho a equação da minha elipse, que é x² sobre a² mais y² sobre b². De modo que a nossa videoaula de hoje pode ser resumida assim. Nós vimos uma noção intuitiva do que sejam as cônicas, que são curvas planas que também moram na superfície do cone, e nós estudamos em particular a elipse centrada na origem. Futuramente nós vamos tratar de elipses com centros fora da origem. A partir de agora, a prática é com vocês. Bom estudo! E até o próximo vídeo.